se eu não consigo te levar até Jesus, então eu te peço, assista a outro culto que te leve a Jesus, que te faça ficar ali, ó, sabe, desejoso, que eu quero Jesus, e que Jesus seja a primeira motivação tua. Porque se for, você sai daquele grupo dos condenados, o grupo da maioria. Você deixa de estar no fluxo para fazer parte daqueles que estão condenando o mundo como o Noé condenou. Porque estão recebendo, entendendo a palavra e estão vivendo em santidade. Bênção, podermos estar aqui em mais uma Casa Firme, mais um encerramento de Casa Firme, depois de mais um dia de clamor, de oração, de intercessão, de aprendizado, de dedicação ao Senhor e de vermos o Senhor, nos posicionando, porque às vezes estávamos mal posicionados, de ver o Senhor trabalhando. Porque quantas vezes que Deus já começa a trabalhar na nossa vida aqui, ó. Então, que sempre sejamos gratos por cada obra do Senhor, por cada trabalho do Senhor, por cada ação do Senhor na nossa vida. Porque quanto mais gratos nós somos, mais nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Vamos orar, Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, meu Deus. Que aqui o Senhor venha usar essa nossa última hora para falar conosco, para nos ensinar, para confirmar orações, para trazer, meu Pai, clareza, entendimento, para, meu Pai, que cada um de nós sejamos um instrumento que o Senhor possa e venha usar para a edificação da nossa casa firme, para a construção da nossa família. Que assim vejamos e contemplemos a Tua glória na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor, meu Deus, para aqueles que estão começando o dia comigo, que já não estavam acompanhando, porque eu sei que alguns, meu Deus, já vêm desde a madrugada, que ficaram, meu Deus, toda a noite, a madrugada, que participaram já de trabalhos antes deste, mas para aqueles que começam comigo, eu consagro ao Senhor agora tanto este culto, essa uma hora, e por meio dela eu consagro ao Senhor esse dia, dedicando esse dia ao Senhor, para que cada passo, para que cada atitude, para que cada postura, para que cada posição nossa não seja mais não seja um passo, uma posição, mas que seja a obra do Senhor acontecendo, que seja o Senhor, meu Pai, nos mostrando, o Senhor se movendo, o Senhor, meu Deus, nos dando graça para cada atitude que temos de fazer, o Senhor nos dando visão para as decisões não serem mais uma decisão, mais uma obra, mas para serem, meu Pai, as corretas, para serem as peças certas
daquilo que o Senhor estabeleceu para nós, do chamado e do propósito que tem para a nossa vida. Eu peço, venha ao nosso encontro e nos abençoe grandemente. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar, por gentileza. E vamos ler alguns versículos hoje. Aqui em Isaías 45, 22, está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Essa palavra, ela fala de Jesus. Assunto que hoje tem sido pouco falado nas igrejas. Você vai dizer assim, como se fosse aqui, né? O povo vai falar, what? O quê? Sabe por que hoje Jesus é um assunto pouco falado em algumas igrejas? Porque Jesus é um assunto que as pessoas não estão interessadas em ouvir. Sim. Porque elas estão tão cheias delas mesmas e com as necessidades delas mesmas. A necessidade de ser alguém. A necessidade de ter alguma coisa. A necessidade de atingir um determinado padrão. A necessidade de acompanhar o ritmo, de seguir um fluxo. É Jesus. Vai falar de Jesus. E, na verdade, a igreja só existe por causa de Jesus. A igreja, eu estar aqui, este templo ter sido locado para nós estarmos aqui. A transmissão que acontece, se ela não te levar a Jesus, todos nós envolvidos nisso estamos perdendo muita coisa. Estamos perdendo a madrugada que acordamos, estamos perdendo a internet que está sendo usada para essa transmissão, estamos perdendo todo o investimento neste lugar. E óbvio que se você também não chega até Jesus, você está perdendo seu tempo. E hoje tem gente que quando o assunto é Jesus, o interesse diminui. Não é a mesma busca, não é o mesmo empenho. Não se coloca a mesma atenção. Porque há cultos e cultos. Há cultos que a gente está ouvindo e a gente, né? Até o olho, né? Você, o que está falando aí? Deixa eu ficar atento, se eu estou no carro, deixa eu aumentar o volume. Se eu estou ali fazendo algum trabalho e ouvindo ao mesmo tempo, deixa eu parar aqui agora, que esse aqui é do meu interesse. Nós somos a igreja de Jesus. E o assunto que mais deve nos prender, mais deve chamar a nossa atenção, é esse. Olhai para mim e sereis salvos. O título do culto de ontem foi Não vivam como se Jesus não fosse voltar. Se tem uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, um nome que a gente não pode esquecer. Agora, inclusive, esse nome começou aqui, né? Talvez até porque a gente tem uma criança, tem um menino com esse nome. Né? Mas no Brasil era difícil você ver, né, alguém com esse nome.
que é o nome do Noé, que em inglês, né, é Noah, que às vezes as pessoas se esquecem. E não por acaso Jesus usou Noé como uma referência temporal para nós. Que ele disse, olha, vai ser, né, como os dias de Noé. Se a gente vem aqui para... Deixa eu ver qual que é a passagem. Estou com algumas aqui para ler. Se você já achar ela antes de mim, João, você já põe. Acho que é de Mateus, né? Está aqui, ó. Mateus 24, 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. É muito interessante, né? Eu, particularmente, apesar de ser do interior, mas agora em abril desse ano, daria 19 anos que eu estaria morando em São Paulo. E São Paulo é uma cidade que, na minha visão, talvez eu nunca parei para olhar, né? Não parei para perceber. São Paulo não é uma cidade que você consegue perceber as estações assim, uma depois da outra. Talvez o que mais tenha de sinal, né, lá de estação é o calor e o frio. Mas não dá para você fazer essa separação, né? Até porque, como se diz, quem mora em São Paulo sabe disso. Tem dias em São Paulo que você tem as 4 estações. Você tem frio, você tem garoa, você tem um clima seco às vezes, e você tem até nuances da primavera, enfim. Aqui não, aqui a gente consegue perceber cada estação, a estação vai se anunciando. Por exemplo, a gente está na estação do outono agora, e aqui em volta da igreja tem, né, a gente percebe na grama, a gente percebe nas árvores, a gente percebe na temperatura, e a posição do sol muda. Você vai vendo que é diferente. Tanto que a gente já percebe, daqui a uns dias você vai começar a nos ver, né? Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui, o Jonathan já falou, ó, só está essa e essa máquina aqui ligada, que é a máquina do ar-condicionado, que aqui todo lugar tem ar-condicionado. Ar-condicionado não é um acessório de luxo, que é obrigatório você ter em qualquer lugar, né? Senão não tem como. Porque é muito calor, muito quente. No calor, nas estações de calor. Então aqui já não estão todas ligadas como seria normal nesse horário. Daqui a pouco, elas vão estar desligadas. E daqui a pouco, a gente vai estar de blusa. Então, assim, a gente já sabe que nós estamos, assim, prestes aqui. Tem muita coisa que vai acontecendo, que nós já, inclusive, às vezes nós falamos sobre isso na hora que a gente senta para comer junto, né? Ó, percebeu isso? Ó, essa semana a temperatura. Ó, isso aqui, a gente já tem um trabalho a mais aqui com folha, né? Que elas caem muito agora. Você não pode deixar acumular. Então dá para perceber que vai vir, já está terminando já o outono, que vai chegar o inverno. Mesmo que a gente não soubesse, não tivesse no calendário lá escrito, né? Eu particularmente não sei o dia, né? Mas já dá para ver que tá uma saindo para a outra entrar. Foi isso que Jesus disse. Ó, e veja que Jesus usava bastante, né, o tempo, a imagem do tempo, quando ele falou, ó, vocês veem um céu vermelho, vocês já sabem que tem tal coisa acontecendo, né? Vai chover.
Ó, vocês estão vendo aqui, quando os ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu brinco, né? É uma brincadeira, claro que não é uma brincadeira, né? Uma força de expressão, que Jesus não está às portas, Jesus já está com a mão na maçaneta. Jesus já está com os dedos, já está na maçaneta. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, ó a palavra, os dias anteriores ao dilúvio, isso é uma coisa que precisa mudar na vida de alguns cristãos. Aliás, essa mudança, ela é necessária acontecer na vida de alguns cristãos, que não têm esse espírito cristão. E se tem uma coisa que faz parte do espírito cristão, por todas as profecias que um cristão conhece, é que ele não vai esperar as coisas acontecerem para ele se posicionar, que é isso que Jesus disse. Ele não está colocando aqui, né, o evento da volta de Jesus, de todos esses acontecimentos, como a referência. Ele está colocando o que precede o evento como referência. Ou seja, não fica ali, né, esperando o Senhor voltar para então você se posicionar. Você começou a ver os sinais, é isso que ele está dizendo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo o vivia comendo, e os dias anteriores eram os dias de oportunidade. Os dias de oportunidade são esses dias. O dia de oportunidade de salvação é hoje, é agora. Não é no momento da trombeta soar. Não é no momento do Senhor voltar. Esse não é um momento de oportunidade. Esse é o momento da confirmação de quem aproveitou a oportunidade. De quem anda com Jesus, de quem vive com Jesus. Então, o momento da oportunidade é agora. É eu estar ouvindo essa mensagem pensando, em que lugar Jesus está na minha vida? Ele é o centro da minha vida? Ele, Jesus, domina os meus pensamentos? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como é que eu estou vivendo? Nós pregamos esses dias que Noé condenou o mundo. Duplamente Noé condenou o mundo. Primeiro porque Noé não era igual ao mundo. Noé não era um imoral, como na época o mundo estava assim, atolado na imoralidade. O mundo não tinha mais limites. Não havia santidade em quase ninguém, a não ser na vida e na casa de Noé. E eu pergunto, há santidade na sua vida?
Vamos começar pelo começo. Sua mente é santa? Sua mente é íntegra? Você é a pessoa que tem devolvido a Deus o que tem recebido de condição dele? Como que é isso? Olha, eu tenho uma inspiração de Deus. O que eu faço com essa inspiração? Eu uso essa inspiração para louvar a Deus? Eu uso a minha mente para me aproximar do Senhor, para fazer algo que represente a Deus, que adora a Deus? Minha mente, quando eu olho alguma coisa e eu tenho já aquele raio-x, opa, isso aqui é algo que Deus agrada, que Deus aprova. Eu invisto naquilo? Eu invisto tempo nas pessoas como Deus enviou pessoas para investir tempo em mim. Eu sou uma pessoa generosa, liberal, doadora, porque Deus colocou algo nas minhas mãos e me deu condições para que eu viva assim, para que eu seja assim. Porque Deus me deu a condição de viver dessa forma. Eu tenho uma mente que quando eu percebo algo que, opa, isso aqui não é santo. Esse pensamento aqui, essa dedução, a maneira como eu estou vendo algo, né, que cada visão que a gente tem é como se fosse uma camada. Você coloca camadas sobre coisas, lentes sobre coisas, sobre imagens, né? Então, que lente que eu estou colocando sobre isso aqui? É uma lente santa? É uma lente que produz santidade? Você fala, não, porque às vezes as coisas estão acontecendo, a pessoa, alguém está fazendo mal, está sendo injusto, está fazendo algo que não é... Tá bom, enquanto a pessoa está fazendo isso, enquanto parte de alguém, esse é o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele, né, é como se ele colocasse ali de forma... Está ali na frase, subliminar. Eu venci o mundo, então vocês também vencem. Vencerão também. A minha mente é santa. A sua é santa. Aí a gente desce para o coração. Você já tem aprendido sobre o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Seu coração é santo? Você já é aquela pessoa que é igual na feira. Você vai à feira e você está na banquinha ali e tem várias frutas. Qual que você pega? Você pega aquela que está mais bonita, aquela que está com a casca perfeita, ou você pega aquela que tem a casca toda já podre? Até com alguns buraquinhos ali que você pode até suspeitar se ali já tem um bicho que entrou, se a superfície daquela fruta já foi penetrada por alguma coisa. Qual que você escolhe? Óbvio que você vai escolher aquela que está perfeita. E óbvio que você vai pagar o preço por ela. O coração é assim também. Peraí, esse sentimento aqui, para que ele serve? Para azedar meu coração, para me amargurar, para me entristecer? Não aceito. Não aceito, não pego isso para mim, não. Isso aqui não é santo. E aí o diabo ele pode até lançar seus dardos, os seus dardos inflamados, né?
Que é para quê? Que é para inflamar mesmo, que é para quando você recebe aquilo, aquilo inflama, aquilo cresce. Opa, não. Isso aqui não é bom. Então vou manter meu coração santo, não vou julgar as pessoas. Não vou julgar as intenções das pessoas. Ah, mas a pessoa tal teve uma atitude ruim mesmo comigo. A atitude é ruim, tá bom, deixa que o que ela fez, ela pague, ela dê conta a Deus. Não é só o justo, não é só o cristão que dá conta a Deus e tem a lei da semeadura para ele cumprir, que vai ter um julgamento. Todos prestarão contas. Não tem a ver com a fé da pessoa ela prestar contas e ela estar debaixo da aplicação da lei da semeadura nesta terra. É para todos. Então, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Deixa que a pessoa que está plantando injustiça contra a sua vida, que está fazendo mal deliberado contra você, deixa que ela vai ter a paga dela, ela vai ter a recompensa dela. Você não precisa se envolver nisso. Já há uma lei na terra que é aplicada, ela não vai ser aplicada, ela está sendo aplicada já desde a semeadura. Então aí a Bíblia vai lá e fala de novo da gaveta, guarda o seu coração. Não coloca ele no que você não tem que colocar. E aí eu volto para a santidade. Ah, mas não é fácil. Claro que não é fácil. Por isso que não é todo mundo que vai para o céu. Por isso que no tempo de Noé condenou o mundo. Primeiro, como eu disse, pela santidade. Ele era santo no meio de um mundo inteiro. Não é força de expressão. É literal, o mundo inteiro estava corrompido. O mundo inteiro, não era o bairro dele, a cidade, o mundo inteiro estava corrompido. O Noé era santo. Porque ele manteve a sua integridade. Sabe, como é que eu mantenho minha integridade? Quando eu não abro mão de nada, que eu já sei. E aí o versículo do meu ano, o meu versículo do ano é esse. Vivam de acordo com o que você já alcançou. E eu tenho uma imagenzinha que eu faço na minha mente desse versículo, né? Que viver de acordo é como se, peraí, eu aprendi tal coisa, então eu vou lá, aperto a mão, né? Opa, agora eu faço isso, agora eu já sei isso, agora eu já aprendi tal coisa, eu já sei sobre tal assunto. Então, vou viver de acordo. Quando a gente faz um acordo com uma pessoa, fecha um negócio com uma pessoa, que é um acordo, né? Ali é um compromisso, você vai lá, aperta a mão dela, né? Em sinal de que, concordamos nisso. Estamos acordados em tal situação. Então, eu estou apertando a mão do Senhor. Estou de acordo com o que o Senhor me ensinou. Vou viver de acordo, quer dizer, a partir daqui, agora daqui para frente. Tanto que dos seus pecados eu não me lembro mais. Me arrependi, pedi perdão a Deus. Então, daqui para frente é o batismo. Eu não vou mais viver aquela vida ímpia, eu não vou mais viver aquela vida suja, eu não vou mais viver aquela vida imoral, eu não vou mais viver aquela vida mentirosa. Agora eu vou viver de acordo com a nova vida que eu estou aprendendo a ter, a vida que o Senhor me deu condições de ter. O Noé, ele não vivia como todo mundo. O Noé não reverberava seus vizinhos, seus contemporâneos. Ele era íntegro para com Deus. Mas antes, aí duplamente. Por que duplamente? Porque aí o Senhor fala com ele, ele já era íntegro, já vivia de forma santa, quer dizer, ele era separado. Ele via todo mundo ali não respeitando o casamento, vivendo, sabe, para o hedonismo, viver para alimentar a barriga, o estômago, para ter emoções. E como que as pessoas na época tinham suas emoções? Comendo, bebendo,
levando o corpo ao limite, com as práticas sexuais promíscuas, imorais, sem limites. Aí o Noé tinha a esposa dele. Os filhos de Noé tinha cada um a sua esposa. Respeitava cada um o seu casamento, o seu compromisso. Porque como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e tenho um compromisso com Deus, que eu considero respeito, se o que eu estabeleci com pessoas que eu vejo, com pessoas que eu posso tocar, que eu posso corresponder, eu não cumpro. Não, isso é uma mentira que as pessoas contam para si mesmas. Buscar Deus não é você carregar, ostentar um símbolo da cruz, da pombinha que representa o Espírito Santo, nosso símbolo mesmo, que é uma maravilha. Eu tenho um símbolo, olha, eu ando da camiseta, o boné, o adesivo, eu tenho, a Bíblia, a minha Bíblia tem ali uma cruz, tem um foguinho do Espírito Santo, que eu sou pentecostal, eu sou uma pessoa, tá bom, é legal, olha, uma marca, um logo, Você está aí mostrando, ajudando a fortalecer a imagem visual de símbolos cristãos, mas isso não credencia ninguém para o céu. Não. Antes do dilúvio, o Senhor, ali, como se diz ali, Noé, ele decretou a condenação do mundo mesmo. Que o Senhor falou para ele construir uma arca. O Noé não podia ter dito, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é uma coisa tão fora, que eu não vou nem gastar minha mente para ficar pensando nessas dimensões, porque eram dimensões enormes. Mas ele era tão crente em Deus, e eu falo crente de acreditar em Deus, que tão logo o Senhor falou, ele já foi construir a arca. Então, foram mais de 100 anos do Noé ali, ele pregando para as pessoas. Sabe aquela expressão que a bispa usa? Pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Você já pensou quantas pessoas que viam o Noé pregando para elas e elas ignoraram aquele tamanho de pregação? Vai falar, como é que ele pregava? A construção da arca, o tamanho daquela obra, o tamanho daquela construção, aquilo era a pregação de Noé. Porque era impossível uma pessoa não ser chamada a atenção por uma construção daquela e não questionar o que é isso. O que ele está fazendo? E aí então, eu estou construindo uma arca, porque o Senhor mandou, porque vai ter um dilúvio, porque a terra está corrompida e a terra vai ser lavada. Quem estiver dentro dessa arca será salvo, mas quem não estiver dentro dela vai morrer e a terra vai ser purificada. Você já pensou quantas em 100 anos, vamos colocar 100, foi mais, mas vamos colocar em 100 anos, quantas pessoas que ouviu aquilo, que é isso, esse cara é louco, como assim, acha, nada a ver. Como assim vai cair água do céu? Não tinha chovido. Não era de chuva a terra. Não, assim não pode ser desse jeito. Não, isso não tem a menor possibilidade. Como a volta de Jesus, um evento sobrenatural, é um evento que, assim como o dilúvio, não tem precedente, não tem algo que nós vemos isso acontecer, que nós já ouvimos falar que já aconteceu antes, que alguém já testemunhou isso antes. Nunca, igual o dilúvio.
Então, ó, hoje é mais um dia, mais um culto, mais uma oportunidade, mais condenação para uns e mais confirmação para outros. Aleluia, eu estou do lado da confirmação. Então o Noé, ele estava ali condenando o mundo, porque ele acreditou para construir a arca. Tinha gente, e a salvação não é difícil, gente. Porque o Noé que construiu a arca. Se alguém tivesse crido no último dia, quando viu as filas dos animais, tivesse entrado, teria sido salva. Mas entrou alguém? Até os animais, veja que os animais, eles ouvem a Deus. Animais irracionais ouvem a Deus, porque não está escrito que o Noé, ele teve que ir até a natureza e sair, ó, laçando, né? Que às vezes até eu questiono até algumas coisas. Hoje tem gente que você tem que você tem que até a pessoa, amarrar ela para ela vir para a igreja. Você tem que corrigir ela, você tem que cobrar ela para ela vir para a igreja, e não pode ser assim. Uma pessoa que ouve a Deus, ela vem, ela vai chegar, o caminho para ela vai ser um caminho claro, porque até os irracionais, eles vão ver o caminho. Como que os animais chegaram até a arca? Não está escrito que Noé mandou os filhos dele buscar os animais, tá? Você conhece a passagem, está lá em Gênesis 6, pode ler de novo. Está escrito que ele saiu lá, amarrando, pescando, está escrito ou não? Não. Então imagina a cena de chegando os casais de animais, enormes, grandes, menores, pequenos, domésticos. E as pessoas que tinham a arca ali, ó, no meio delas, perto delas, aquela construção monumental, aquela construção de dimensões nunca vistas antes. O que elas faziam? Ó, não, eu quero a próxima relação. Eu quero a próxima aventura. Não, eu quero experimentar a próxima coisa que eu vou comer e vou me saciar. Não, eu quero ter a próxima experiência. É hoje, é o que está acontecendo hoje. Quando a trombeta soar, já era. E aí você pode dizer assim, não, mas aí tem o tempo que alguns vão pagar com a vida. Se hoje que não tem custo quase, as pessoas não estão, você acha que essas pessoas elas vão pagar com a vida, elas vão querer passar por alguma dor, e aí não é dor teórica, não é dor que você ouve no culto, não é igual o filme que você assiste ali, não, a realidade é outra história. Não vai. Por isso que é assim, a peneira vai ser muito, a medida da peneira vai ser muito fina. É a minoria da minoria. A minoria da minoria. Hoje você tem a oportunidade. E não se anestesie de palavras e de pregações como essa. Talvez você estava querendo um culto, porque você está sentindo algo, porque você precisa de uma direção, porque você está prestes a tomar uma decisão, fazer um negócio, eu quero uma resposta. Deus tem resposta. Mas esse é o tipo de culto mais importante que existe, porque ele fala da nossa eternidade. De onde nós vamos passar a eternidade, de onde nós decidimos passar a eternidade. Porque a vontade de Deus é que você passe com Ele, mas é a tua decisão que vai definir isso. É o nível de comprometimento que você aplica no que você está ouvindo que vai definir isso. E aí eu volto para aquele versículo que aí ele faz todo sentido agora para você, que é esse aqui, ó. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Estamos falando de Jesus.
Não é fácil, a Bíblia já diz, Mateus 7,13, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Tem gente que nem considera, aí tá, não tá apertado demais ali aquele caminho, não vou me submeter a isso. Eu não vou nem, aquela porta para mim eu nem considero, não. Que é o que a gente vê acontecendo. As pessoas vêm, elas começam a ouvir palavras como essa, elas falam, não, esse caminho para mim está muito apertado. Deixa eu procurar outra igreja que é um pouquinho mais, um pouquinho mais largo o caminho. Dá para passar assim, ó, sabe? Dá para passar assim com o cotovelo aberto. Não, eu não quero ter que passar assim até de lado, assim, ó. E não conseguir nem dar passos largos. É um passinho pequenininho, depois do outro, porque é estreito, é apertado o caminho. Não, esse é o caminho que conduz à salvação. Hoje a nossa arca também é de madeira, mas não é a madeira de cipreste que o Noé usou, é a madeira da cruz. Aqui em João 12, 32, está escrito, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava falando de quando ele fosse levantado na cruz. Que ele foi pregado, colocaram cravos nele, aquela cruz deitada, então aí ele levanta aquela cruz. A cruz é a maior atração dos pecadores. Pecadores como eu, como você, que não temos mais o céu, que nós precisamos do Salvador, de quem nos salva do salário do pecado, que é a morte. Ah, mas aí eu creio em Jesus, eu estou salvo. Não, você crê em Jesus, você continua em Jesus. Porque uma vez que eu creio em Jesus, eu acredito que Ele morreu por mim para me salvar dos meus pecados, eu vou voltar a pecar? Lembra do que Jesus disse para aquele cego que foi curado? Vai e não volte a pecar, para que algo ainda pior não lhe aconteça. Ele curou aquele homem. Ele não estava nem falando de salvação. Ele estava falando da vida dele aqui na terra. Imagina então para a salvação. Não volte a pecar. Como ele disse para aquela mulher pega no ato de adultério. Alguém te condenou, mulher? Não, ninguém te condenou. Então vá e abandone a sua vida de pecado. Veja que Jesus nunca endossou essa pregação que a gente chama de ultragraça. Ultragraça quer dizer que a graça, ela absorve qualquer coisa que você fizer e continuar fazendo, e isso não vai mudar nada na tua salvação. Não tem Jesus, ele afirmando isso em algum lugar, porque quando ele tinha oportunidade de falar sobre a atual condição das pessoas, ele dizia, para, vá e não peques mais. Eu te salvei agora, então viva de acordo com isso aqui que você teve agora. Você teve salvação. Então, o que é a salvação? É viver agora na santidade. O Noé condenou o mundo na época dele. Aí eu te pergunto, de que lado você está? Você está do lado dos que estão sendo condenados, porque você já conviveu com alguém santo, você já viu alguém santo, vê alguém santo, tendo uma vida separada, tendo uma vida de santidade, uma vida ali de entrega para Deus, uma vida de fé.
ou você está do lado dos que estão condenando, porque você é um santo. E santo que eu digo não é um perfeito, mas é uma pessoa que a cada entendimento tem aplicado na vida a força necessária, tem canalizado a mente para fazer a vontade de Deus e não a própria vontade, que tem sido uma pessoa que a convivência tem constrangido os demais, que não tem pesado os demais. E olha bem a diferença. Quando você adquire a consciência que é uma maneira de Deus agir na nossa vida, dele estar ali nos situando, você não vai pesar a vida das pessoas, porque você vai ficar corrigindo elas, não pode, isso não pode, olha, isso aqui não pode. Não, não, não. Você vai constranger, não é? Você não vai pesar, você vai constranger. Ou as pessoas que olharem para você, conviverem com você, elas vão mudar ou elas vão sair de perto de você. Porque elas não vão conseguir ficar perto de você com aquela vida delas na bagunça, na sujeira, na mentira, no engano, no hedonismo, porque elas vão dizer, opa, não dá, essa pessoa... No começo elas não entendem, né? Você não precisa disso para ser feliz, você não tem que fazer tal coisa para estar bem, não. Não preciso não, eu estou bem, eu estou em Deus, eu amo a Deus. Eu quero crescer no Senhor. Minha vida é Deus. Eu busco a Deus e eu me sacio, eu me completo com Deus. E essa deve ser a nossa vida. Não outra, mas essa. Não adianta, mas eu sou uma pessoa que eu quero vencer. Vença. Eu quero conquistar, conquiste. Mas isso não pode estar no mesmo nível que você adora a Deus, que você reverencia o Senhor na sua vida. Aliás, nada. Um filho não pode estar no mesmo nível de Deus, do seu amor por Deus. O marido, a esposa, não pode estar no mesmo nível. Eu não estou dizendo que é para estar num nível acima, eu digo que não pode estar no mesmo nível. A Bíblia fala, quem não deixar pai e mãe. Alguns nós vemos não mais, né? Falar que vê isso hoje em dia a gente não vê, não acontece. Mas no tempo da igreja primitiva, alguns tiveram que ver seus filhos morrendo ao custo de não negarem Jesus, não negarem a fé. Opa, esse é o caminho? É o meu caminho apertado, estreito, doloroso, sofrido? Eu não nego Jesus, eu creio, porque eu creio numa eternidade. Eu vou perder agora meu filho, mas eu estou ganhando a eternidade. Meu filho, uma criança às vezes, um adolescente, era devorado por uma fera, um leão, um animal desse porte. Para o pai negar, a mãe negar a fé dele em Jesus. E aqueles crentes, aqueles que acreditavam, não vou negar. E via, né? Imagina a cena de você ver seu filho, sua filha, sendo ali, sabe, trucidado por uma fera na sua frente. Sabendo que depois de um tempo você mesmo poderia morrer. E eles não negavam. Por quê? Não, eu sei que não termina nisso, não vai ficar assim. Tem uma eternidade, e a eternidade ela é maior. A eternidade não tem fim. As pessoas vivem, não é como se não houvesse amanhã. É como se tudo acabasse aqui e assim. E se tem uma coisa que marca um cristão, você quer saber, você quer diferenciar uma pessoa que ela é cristã e não se ela apenas se afirma cristã, é quando ela acredita na eternidade. Ela não vive baseada no aqui e agora.
ela acredita na eternidade. Ela tem ações e ela tem reações já considerando a eternidade. Opa, não. Eu pago esse preço aqui. Não, isso aqui eu não vou aceitar porque eu sei que tem uma eternidade. Eu não vou perder a minha eternidade, eu não vou perder a minha salvação. Eu quero Jesus. Você que está aqui às 7 da manhã, hoje é só você da transmissão. Aqui não tem ninguém agora. Só está o Jonatas hoje. Não tem nem a equipe hoje aqui, só eu e o Jonatas. E você aí na transmissão. Responde aí uma pergunta. Esse acordar cedo, porque quem está assistindo um culto 7 da manhã teve que acordar cedo. Ainda que você tenha acordado às 7, que é o horário que o culto começa. Mas acordou, né? Tem gente que não acorda às 7, acorda às 8, 8h30, 9. Você que acordou cedo e está no culto da ceia, não importa o horário. E não é hoje só, mas que é uma prática já tua. Qual é o primeiro motivo de você estar assistindo os cultos? Não responda no chat, não. Não quero engajamento agora, não. Eu quero resultado nessa palavra. Responda você com a tua consciência, não responda com o teclado, não. O primeiro motivo de você assistir os cultos é porque você quer resolver um problema financeiro, você quer uma oração que vai te ajudar a pagar uma dívida, você quer uma vaga de emprego, você quer uma unção para ser curado de uma enfermidade, você quer ter a visão, encontrar a pessoa certa para que a sua vida sentimental seja definitivamente abençoada e mude essa situação. Você quer conquistar muitas coisas, se tornar um empresário, ou porque realmente você estabeleceu que você quer uma vida com Jesus. Tudo que eu falei, não tem um pecado em nada disso. Quero casar, estou solteiro, não é pecado. Quero prosperar, não é pecado. Eu estou buscando a minha cura, não é pecado, não posso falar, está errado. A palavra fala. Nós temos as narrações, não são narrativas, narração. Quando uma pessoa narra algo que já aconteceu, ela faz uma narração, ela está dizendo um fato, está contando um fato. Mas isso, cada uma dessas coisas, nós que temos acesso a toda a palavra, que não somos como, por exemplo, as pessoas que ouviam Jesus, que tinha só uma oportunidade. Às vezes era só aquele sermão, às vezes era só aquela experiência de vê-lo curando uma pessoa e já indo para outra cidade. Não, nós temos toda a palavra. O nosso primeiro motivo deve ser: eu quero Jesus. Eu quero aprender de Jesus. Eu quero me aproximar de Jesus. Então, seja o Anderson, seja o Murilo, seja a Bispa, seja o Diego, Pedroso, Fernando, Maurílio, qualquer um. Eu já nem coloquei bispo, pastor na frente, porque são pessoas. Não pode ser, eu gosto do culto do fulano, eu gosto do culto da fulana, a pastora tal, a bispa, o pastor, o bispo. Não. Se a gente te aproxima de Jesus, maravilha. Mas se você só se aproxima de mim aqui, por exemplo, mas eu não estou te levando a Jesus, então eu mesmo te digo, então muda até de pregador. Porque se eu falhei na missão de te levar mais perto de Jesus,
Então muda de pregador e vê se o que o outro pregar, o que o outro falar, o que o outro entregar, de repente a maneira como ele fala, como ele prega, como ele dá exemplos, te leva a Jesus. Porque entre perder como é que fala? Um ouvinte, uma visualização aí, eu não sei o nome que dá para isso. Entre perder, mas se eu perder sabendo que você foi porque não, então, não, eu vejo o Anderson só como um cara que ele vai me levar uma vitória nisso, uma conquista nisso. Eu vou obter tal coisa. Não. Eu quero te ajudar a ter bons resultados na vida. Mas se eu não consigo te levar até Jesus, então eu te peço, assista a outro culto que te leve a Jesus. Que te faça ficar ali, sabe, desejoso, que eu quero Jesus, e que Jesus seja a primeira motivação tua. Porque se for, você sai daquele grupo dos condenados, o grupo da maioria. Você deixa de estar no fluxo para fazer parte daqueles que estão condenando o mundo como o Noé condenou. Porque estão recebendo, entendendo a palavra, e estão vivendo em santidade. Estão pagando o preço do caminho apertado, da porta estreita, e estão caminhando, ainda que há pequeninos passos, igual os que eu estou dando agora. Às vezes você dá um passo que na frente do outro foi só milímetros à frente, sabe? Parece devagar, mas você está caminhando para o céu. E já que a gente tem uma eternidade, não tenha pressa. Se você está no caminho certo, não tenha pressa. Porque cada tempo você vai ter experiências, você vai aprender, você vai ter ali a visão, a revelação que Deus tem para você. Vamos orar agora. Eu peço que você, come onde estiver, se possível, feche seus olhos. E é uma resposta que, como eu até pedi, não escreva, não digita agora não, é com você. Você precisa agora analisar se os investimentos que você fez, até do seu sono, eles estão te levando a Jesus. Você já pensou, hoje tem pastores, bispos, apóstolos, tal, eu não me prendo ao nome, tá? Eu não ligo para isso. Particularmente, eu sempre me apresento como Anderson. E às vezes tem gente, não, é pastor ou bispo, eu não me importo com isso. Se me chamar de Anderson, eu vou atender. Né? Então, isso não vai mudar. Eu fico pensando, alguns pastores, bispos, apóstolos, líderes, eles têm milhões de ouvintes que ouvem suas pregações. E tem gente que tem levado pessoas a aprenderem sobre vários assuntos, mas eles não conseguiram levar essas pessoas a crerem e a buscarem Jesus. E já tinha a premissa. Porque quando tem um título, determinados títulos à frente do teu nome, mais cedo ou mais tarde você sabe que a pessoa vai falar de Jesus. Você tem título de pastor, de bispo, de reverendo, de apóstolo, de missionário, a pessoa que ela parou para te ouvir, ela sabe, ele pode falar de qualquer assunto.
Ele pode falar de casamento, ele pode falar de dinheiro, ele pode falar de saúde, ele pode falar de disciplina, ele pode falar de pensar grande, mas mais cedo ou mais tarde vai sair algum assunto de Jesus. Está ali, né? Essa é a lógica. Essa é a liturgia do cargo. É a premissa do título. E tem gente que não está aproveitando isso para falar do maior, da melhor, da mais importante coisa que pode falar. Fala de todos os demais assuntos. Fala de todas as demais coisas. Mas não fala de Jesus. Nós não vamos ser o livro de Ruth. Não vamos. Aliás, o livro de Esther, né? Que sequer tem a palavra Deus. Não. Eu preciso. E mais do que eu, você precisa ter Jesus como ele mesmo disse. Olhai para mim todos os termos da terra. Pensamento em Jesus. Coração em Jesus. A minha boca, ela tem que confessar Jesus como o Salvador da minha vida. O nome que tem que ter mais poder na minha vida não é o nome do Trump, o nome do Marco Rubio, o nome do Bolsonaro, o nome do Lula, o nome do Xi Jinping. Não. Isso são nomes que vão ser esquecidos. E não vem com essa que, não, tal fulano não vai ser esquecido. Vai, mais cedo ou mais tarde. Como os outros. Agora, o nome que não pode sair da minha mente, do meu coração, é o nome de Jesus. É a minha vida caminhar para essa direção, a direção dele, de Jesus, não a minha. Ele tem que ser atraente para mim. Ele tem que me atrair, como está escrito que a cruz, que quando ele se levantar, ele vai atrair para ele. E a cruz deve atrair todos os pecadores, e eu sou um deles. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por estar aqui, por poder falar do Senhor. Não tem alguém, meu Deus, neste momento na terra, que tenha maior privilégio do que eu. Pode ser, meu Deus, o competidor que está quebrando um recorde, que está fazendo uma marca histórica, quem está assinando acordos de bilhões, quem está de um lado e do outro está vendo uma bandeira branca de rendição, onde uma guerra está terminando. Mas ninguém, meu Deus, tem maior privilégio que o meu agora, de poder falar do Senhor e de mostrar o caminho para que cada pessoa que está me ouvindo agora, me assistindo agora, olhe, veja, ouça, creia no Senhor, que é o único caminho para a vida eterna, que é a fonte de vida. E eu oro para que cada uma, meu Deus, não só ouça, mas creia. Não só tenha visto as nossas imagens aqui de transmissão, um homem num altar falando, pregando, mas que consiga ver a dimensão, meu Deus, a dimensão das decisões que pode tomar agora, ao trazer para si o Senhor como centro da vida. E eu peço que neste momento tenha corações sendo tocados e pessoas confessando que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Se você ainda não confessou isso, eu peço, confesse agora com a sua boca, porque se você vai falar é porque o seu coração creu. E diga: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.
Jesus Cristo é a minha fonte de vida e não há nada maior do que Ele para mim. Senhor, foram poucas palavras, mas é a maior repercussão da vida de cada um de nós. É quando nós confessamos, porque quem crer com o coração e confessar com a boca será salvo. E eu oro para que não seja apenas um momento de um culto, de uma pregação, mas que daqui para frente essa pessoa viva de acordo com essa afirmação. Que o Senhor seja, de fato, o Senhor da vida dela. Aquele quem ela, meu Deus, reverencia, respeita e segue, porque está acima dela, porque governa a vida dela, porque é a direção que ela segue, é o caminho que ela trilha, é a maior fonte de vida dela. E que assim, meu Deus, cada um venha viver daqui para frente. E que não só viver, mas que seja como um Noé, que não repita, que não reverbere as práticas imundas, sujas, perdidas deste mundo. Ainda que até agora há pouco essa pessoa estivesse nessas práticas. Mas se ela se arrepende e ao Senhor ela pede perdão, o Senhor perdoa. E dos pecados dela o Senhor não se lembra mais. Mas o Senhor olha para ela agora como quem crê no Senhor, como quem agora é um emissário, como quem é um salvo e não mais um condenado. E eu oro para que ela seja como um Noé, que ela viva com integridade, com santidade, que ela, meu Deus, ela venha constranger com a luz que há na vida dela, as pessoas em volta dela que ainda estão perdidas, que ainda estão corrompidas, que ainda vivem no egoísmo, no hedonismo, uma vida mentirosa, imoral, uma vida suja. E não porque ela vai ficar falando, cobrando, mas porque as atitudes, as decisões e as obras dela, que sejam tão diferentes que chamem a atenção das pessoas. Eu creio, meu Pai, eu tomo posse da unção, da graça que o Senhor derrama sobre nós, para que essa seja a vida que nós venhamos, meu Deus, entregar para o Senhor, agora e em cada suspiro, em cada respiração, em cada atitude, em cada palavra, em cada passo que nós dermos, em nome de Jesus. Eu creio e eu oro. Amém. Amém e amém.